Então, Cuca, vamos para a nossa quarta profundidade? Vamos? Estamos todos ouvidos. Estou muito contente de hoje nós fazermos esse último encontro dessa série e acho que a gente percorreu um longo caminho, né? Que está registrado para que outras pessoas possam ouvir ensinamentos sobre isso. E nós vamos ter esse retiro em julho, que vai nos ajudar muito a aprofundar nas meditações. Então vamos à quarta profundidade. A quarta profundidade, como eu disse da outra vez, não tem uma estrofe específica, ela está implícita na terceira profundidade. A terceira profundidade diz: a vacuidade não é outra senão a forma, e a forma também não é outra senão a vacuidade. Como eu expliquei antes, isso é importante, forma é um dos nossos agregados. Os outros agregados são sensação, discriminação, outras partes da mente e a consciência. Então, tudo que nós falamos sobre a forma pode ser falado sobre a sensação, a discriminação, etc. Então, é a mesma... A vacuidade não é outra senão a forma também não é outra senão a vacuidade. E aqui, na quarta profundidade, o que nós vamos ver é que as duas verdades são nominalmente distintas. As duas verdades são a mesma entidade, mas não são idênticas. Então, nós vamos chegar aqui no coração do paradoxo, que é entender que as duas verdades são distintas e, ao mesmo tempo, aceitar que as duas verdades são a mesma entidade. Isso é a quarta profundidade. Entender que as duas verdades, a verdade convencional e a verdade última, são distintas e, ao mesmo tempo, entender que elas são a mesma entidade. Esse é o paradoxo da quarta profundidade. Para isso, para entender isso, que as duas verdades são distintas, porém são a mesma entidade, nós temos que voltar um pouco à questão da natureza última e da natureza convencional dos fenômenos. Nós temos que ser capazes de distinguir a natureza última e a natureza convencional dos fenômenos. A natureza última é a vacuidade, e ela é sempre sutil. A natureza última é sempre sutil. Agora, hoje nós vamos examinar mais em detalhes a verdade convencional. A natureza convencional da forma, ela possui muitos aspectos, alguns mais densos e outros mais sutis. Por exemplo, a mesa, uma mesa. A natureza convencional densa da mesa inclui o formato da mesa, a cor da mesa, o material do qual ela é feita, inclui tudo isso. Essa natureza convencional da mesa, que inclui todos esses aspectos, ela é densa porque ela pode ser diretamente percebida pelas nossas consciências sensoriais. Você pode tocar a mesa, você pode cheirar a mesa, você pode ver a mesa. Nós somos capazes de distinguir uma mesa de uma não mesa. Nós somos capazes de distinguir esta mesa daquela mesa, com as nossas consciências sensoriais. Mas a questão é, se nós ficarmos só nisso, só nesse conhecimento da mesa, nós não vamos conseguir distinguir a mesa, que é uma verdade convencional, da mesa, que é uma
mesa inerentemente existente. Se nós ficarmos só nesse aspecto denso da mesa, a gente não consegue distinguir a mesa, que é uma verdade convencional, da mesa que é percebida como inerentemente existente. Essa mesa concebida como inerentemente existente, ela é concebida pela mente conceitual de autoagarramento. Então, é esse objeto que vai ser negado na vacuidade. Então, se nós não conseguimos distinguir a mesa verdade convencional da mesa inerentemente existente, a gente não consegue negar o que a gente quer negar na vacuidade. Então, é muito importante fazer essa distinção. Para isso, nós precisamos compreender aspectos mais sutis da natureza convencional da mesa. Não dá para ficar só na natureza densa da mesa, nós precisamos compreender os aspectos mais sutis da natureza convencional da mesa. Por isso, porque é fundamental distinguir a forma, que é a verdade convencional, da forma que é inerentemente existente. Bom, se a mesa fosse inerentemente existente, ela teria, e todo vale para todos os fenômenos, ela teria que existir independente de qualquer outro fenômeno. Ser inerentemente existente, olha essa frase, ser inerentemente existente significa não depender para sua existência de nenhum outro fenômeno. Isso que significa inerentemente existente. Se vocês olharem ao seu redor nesse momento, vocês vão ver que tudo que vocês percebem dessa maneira, como se existisse por si, é tudo recortado. Porque nós estamos percebendo só um aspecto denso das coisas. E a mente de autoagarramento junto, ela concebe mesa, cadeira, tudo separado. Mas, se nós olharmos mais atentamente, nós vamos descobrir que a forma existe na dependência de outros fenômenos. Ela é, portanto, um fenômeno dependente relacionado. Essa forma, que é um fenômeno dependente relacionado, porque depende de outras coisas para sua existência, essa forma é uma verdade convencional. A forma que aparece para a nossa mente conceitual, no momento ela aparece sempre, só quando você está meditando na vacuidade que não aparece. Sempre que aparece, ela aparece como inerentemente existente. Essa não existe. É isso que nega, é objeto de negação da meditação na vacuidade. A forma que existe é uma verdade convencional e é dependente relacional. Embora diretamente não nos aparece dessa forma, porque a mente conceitual impede. A mente de autoagarramento, essa ignorância impregnada em nós, impede que ela apareça como ela é. Mas tudo que existe, existe dependendo de outros fenômenos. Vocês vejam até, por muito tempo, os cientistas procuravam o tijolinho do mundo, achando que o átomo, quando descobriram o átomo, que esse era o tijolinho do mundo. Não tem tijolinho. E faz pouquíssimo tempo que eles descobriram que não tem tijolinho, porque o tijolinho também depende de outro, de outro, de outro, de outro, ad infinito. Então, aqui nós temos uma chave para a nossa compreensão que é muito importante. Ser dependente relacionado é a antítese, o oposto de ser inerentemente existente.
essa é uma chave, porque é só você pensar, depende de outras coisas, e você vê que não existe da maneira como aparece. Isso é um ponto muito importante. Bom, aqui nesse ponto, o texto no qual eu estou me baseando, Coração de Sabedoria, ele vai então, ele passa a explicar os 5 tipos de dependência relacionada, do mais denso ao mais sutil. Parece simples, né? Mas não é simples, porque nós não conseguimos hoje, pela interferência da mente de autoagarramento, nós não conseguimos ver diretamente a dependência relacionada de todos os fenômenos. Por isso que é um pouco difícil, porque vira e mexe, você fala, não, mas isso existe, isso está aqui, eu estou grávida, tem um nenê dentro de mim, e a gente vai, eu estou doente, então quer dizer que meu corpo existe, se tem doença no meu corpo, quer dizer, a gente vai embarcando nessa. É difícil entender. Tem uma história que eu já contei uma vez, mas vou repetir. Imagine que alguém desembarca num planeta onde tudo que existe é vermelho e encontra um habitante desse planeta e fala perplexo, nossa, mas aqui tudo é vermelho. E o habitante desse planeta pergunta, o que é vermelho? É a nossa situação. Você fala inerentemente existente. Você fala, mas o que é inerentemente existente? Tudo que você vê é inerentemente existente. Então, nesse ponto, a gente pensa que entendeu, escorrega. Pensa que entendeu, escorrega. Mas a chave é inerentemente existente, é o oposto, é a antítese de dependente relacional. Daí vai ficar mais fácil. Então, do mais denso ao mais sutil, 5 tipos principais de dependência relacionada são: todo fenômeno é um fenômeno que depende de causas. Todo fenômeno é um fenômeno dependente relacionado que depende de nome. Segunda. Terceira, todo fenômeno é um fenômeno dependente relacionado que depende de partes. Todo fenômeno é um fenômeno dependente relacionado porque depende de uma base de imputação. E todo fenômeno é um fenômeno dependente relacionado porque é uma mera imputação da mente conceitual. Esses são os 5 tipos principais de dependência relacionada. Como vocês podem ver, seria impossível eu adentrar em cada um deles. Esse retiro que nós vamos fazer em julho, que eu estou preparando junto com a Guida Baquim e a Ana, nós estamos pensando em concentrar na dependência relacionada, justamente porque se nós entendemos melhor a dependência relacionada, nós vamos saber que ela é a antítese do inerentemente existente. E vai ficar mais fácil meditar na vacuidade a partir desse entendimento claro. Então, vão ser uma semana, 5 dias, não me lembro mais quanto, concentrar as meditações, vão estar todas concentradas nisso. E eu vou dar pequenos ensinamentos, na minha parte, na parte que me toca, eu vou dar pequenos ensinamentos sobre esses 5 tipos de dependências relacionadas. Depende de causa, depende de nome, depende de partes, depende de uma base de imputação, depende de uma mera imputação feita pela mente conceitual. A Guida vai pegar, nós vamos à noite assistir sempre um filme, são uma série da Netflix que se chama One Strange Rock, uma rocha estranha, sei lá o quê, falando da Terra, do planeta Terra. É muito bonito, as imagens são muito bonitas. Tem umas coisas meio chatinhas, mas é sempre sobre. Você enxerga a dependência relacionada no que eles estão falando.
E acabou de sair na Netflix também um seriado aguardado internacionalmente por todas as pessoas que trabalham com ecologia, que se chama Nosso Planeta, se não me engano, Nosso Planeta, que é maravilhoso, feito com muito cuidado acho que pela BBC, não é pela BBC, mas é aquele inglês britânico. Esse seriado é muito, muito importante. Nós vamos alternar, usar uns capítulos de um, uns capítulos de outro, mas o objetivo à noite vai ser também descansar um pouquinho e ver essas imagens maravilhosas, mas através das imagens pensar na dependência relacionada, ficar atenta para isso enquanto estiver assistindo. E no dia seguinte, na hora da meditação, a Guida vai pegar um pequeno aspecto disso e conduzir uma meditação sobre dependência relacionada. A Ana, antes de manhã, porque nós vamos tentar acordar cedo, né? Quem quiser também, quem quiser dormir, que durma, mas nós vamos acordar cedo e fazer, antes do café da manhã, uma meditação, uma semi-supino, que a Ana vai conduzir. E também ela, não sei se ela vai falar, mas ela pode falar durante a condução também. E até, eu acho até que pode incluir aspectos da técnica Alexander, que traz para a vacuidade também. Então, essa parte vai ser antes do café da manhã. Depois eu vou dar a explicação sobre os 5 tipos de dependência relacionada, com um pouquinho de explicação na meditação. A Guida, à tarde, depois do almoço, vai conduzir essa meditação sobre o que nós vimos à noite. E o Baquim vai fazer uma meditação clássica sobre a vacuidade do corpo, vacuidade da mente. Esse é o programa. Então, agora, eu peço licença que eu gostaria de concluir contando algumas histórias e, no final, eu gostaria muito de ler de novo o texto do Sutra, que são as palavras de Buda. Primeira coisa, eu vou contar uma coisa que me chocou muito quando eu estava estudando na Inglaterra, esses ensinamentos, que um dos livros que nós estávamos estudando é esse livro que se chama Oceano de Néctar. E é olha a grossura do livro, é um tratado de lógica. E foi publicado no Ocidente, então, em inglês, para os ocidentais, e é um tratado de lógica bem pesado mesmo, onde se discute só a vacuidade do ponto de vista das diversas escolas filosóficas budistas. E é bem difícil mesmo. Só que esse tratado começa falando do autor, as origens das instruções, depois as preeminentes qualidades do autor, do tratado. E daí esse autor se chama Chandrakirti e era um discípulo de um grande mestre que introduziu, redescobriu os ensinamentos sobre a vacuidade, o Nagarjuna. E o Chandrakirti foi o último discípulo do Nagarjuna e foi para um monastério chamado Nalanda, que é um monastério muito tradicional no Tibete. E ele estudava lá, ele tinha um assistente e o abade do monastério encarregou o Chandrakirti de cuidar de todo o rebanho do monastério, que abastecia o monastério, evidentemente não com carne, porque eles não matam, mas com leite e laticínios, que era a fonte de proteína daquele imenso monastério com mais de 1.000 monges, 2.000, 3.000 monges. Então, o Chandrakirti ficou encarregado dessa parte, de cuidar do gado, digamos assim. Mas ele ficou com muita pena, ele era muito compassivo, ficou compadecido pelo fato de não deixar os bezerros mamarem e ter que prender as
o gado. Estou chamando de gado porque lá é um gado especial que tem outro nome. Daí ele pensou numa coisa, tomou uma decisão e o monastério foi abastecido com uma grande quantidade de leite e não parava. Leite, manteiga, tudo que tinha de bom lá vinha do leite. Só que as vacas continuavam soltas, pastando ao redor do monastério. Isso começou a chamar a atenção de todo mundo. Como que as vacas estão soltas? Os bezerros estão mamando e ele é capaz de fornecer essa quantidade de leite. E um dia ele e o assistente foram chamados pelo abade para dar explicações a esse respeito. E, para surpresa de todos, o assistente disse assim: o glorioso Chandrakirti sustenta e nutre todos os monges ordenhando as vacas de uma pintura que ele fez na parede. Essa é a história. Então, a minha ignorância também, eu confesso minha ignorância aqui para vocês. Eu sempre fiquei perplexa que um tratado de lógica, de uma seriedade dessa, a seriedade do meu ponto de vista, absolutamente dedicado à vacuidade, começa com uma história tão inverossímil, que o cara fez um desenho de uma vaca na parede e que ele ordenhava a vaca da parede. E eu pensava, mas por quê? É uma espécie de descrédito. Estou falando o que eu pensava assim, é um descrédito para os ensinamentos, ainda mais apresentados para ocidentais, intelectuais, etc., que comecem sim, justamente esse livro que podia ganhar tanta gente para os ensinamentos da vacuidade, começa com uma coisa tão inverossímil. Hoje em dia eu entendo de uma maneira diferente. Eu entendo assim, primeiro, os ensinamentos da vacuidade não são para intelectuais. Os intelectuais são os que menos entendem, não é a abordagem correta para esses ensinamentos. Então, uma maneira de afastar os intelectuais, ao contrário do que eu pensava, é uma maneira de afastar os intelectuais, porque não dá para abordar a vacuidade apenas desse ponto de vista. Nesse sentido, os ensinamentos definitivos de Buda, que são a vacuidade, e ensinamentos interpretativos, sujeitos à interpretação, estão ligados, porque a verdade última é a verdade convencional. Então, você precisa ter ensinamentos para serem superados, porque eles vão ser superados quando você chegar na vacuidade. Mas antes você precisa deles. Porque se você não tiver ensinamentos que te ensinem a ética, que te ensinem a cuidar não só de você com o seu autoapreço, o seu autoagarramento, mas cuidar dos outros para vencer o seu autoapreço. Se você não tiver isso, se você não for compassivo, se você não for amável, se você não for gentil, se você não suscitar isso dentro de você, tua mente vai ficando muito escura. É impossível entender a vacuidade com uma mente escura. Então, esse começo do livro tem essa função. Mas tem uma outra, que hoje em dia eu entendo, que é baixar a bola da nossa certeza de que nós entendemos tudo com a cabeça. Então, é uma maneira de dizer, você não entende nada. Você tem que começar assim, você não entende nada. Agora nós vamos conversar. E é tão bonito porque quando o Buda que ele fala aqui, assim eu escutei, certa época o abençoado estava em Rajagriha, na montanha dos abutres, em companhia de um grande número de monges e bodhisattvas. E daí vai falando. Então, quando o Buda dava ensinamentos, ele dava ensinamentos sem distinguir, ele não falava assim, agora os meus discípulos mais elevados vão receber esses ensinamentos, os menos elevados, depois eu falo com vocês.
Não era assim, era tudo misturado, como em classe de interior, sabe? Da primeira à quinta série, tudo junto, era assim, tudo junto. E apareciam vários tipos de seres, alguns visíveis, outros invisíveis para nós. Quando ele deu esses ensinamentos numa montanha, no sopé de uma montanha, lá, sopé é o topo, no topo de uma montanha, de longe, quem via a montanha repleta de urubu, de pássaros negros, que eram os bodhisattvas mais avançados que apareciam sobre aquela forma para os outros. Mas, além deles, havia humanos, havia vários tipos de espíritos ouvindo os ensinamentos. E haviam alguns que eram como deuses. Assim, eu contei isso, não foi? Que o corpo brilhava, e eles se achavam o máximo, porque o corpo deles brilhava. E eles até olhavam com nojo para os humanos fedidos, horrorosos. E daí Buda começou a emitir aquela luz, a luz, e foi brilhando tanto como um sol, a ponto desses deuses parecerem vagalumes. Por quê? Para achatar a mente de orgulho. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. E essa história do Nagarjuna, do Chandrakirti, tem esse propósito também. Não pense que você entendeu alguma coisa assim. Não, você não entendeu nada. Porque do ponto de vista da vacuidade, tudo é possível. É possível tirar leite de uma vaca desenhada. Hoje em dia, eu ouvi relatos de pessoas contando que tem alguns mestres na Índia, não é todo mundo, mas mestres muito. Sabe o que ele faz? Uma vez alguém presenciou isso, pega de uma poça de lama imunda e bebe. Pega assim com a mão e bebe de uma poça de lama imunda, porque para ele aquilo não é imundo, aquilo é água pura. E não pega nenhuma doença ao fazer isso. Água contaminada, imunda. Então, do ponto de vista da vacuidade, é possível coisas incríveis, mas só para... A outra história que eu queria contar, ela é muito útil para nós. É a história do Lanchun. A Ana já conhece, porque eu contei para ela um dia que nós estávamos varrendo a redonda. O Lanchun era um garoto de uma família abastada que vivia na época de Buda. E ele tinha outros irmãos, ele era o filho mais novo, mas ele era burro, feito uma porta. E os pais que faziam muito esforço para que ele estudasse, puseram ele na escola, mas desde a escola primária, toda a escola que ele ia, ele acabava sendo expulso, porque ele era muito tapado. E assim foi indo, mas os pais nunca desistiam e tentavam, e punham ele num lugar, punham no outro, tentavam pôr num estudo mais leve, só não dava certo, nada dava certo. Como ele tinha um irmão que era abade no monastério, os pais pensaram, bom, vamos pôr ele sob custódia do irmão, que talvez alguma coisa ele aprenda. E ele foi o Lanchun foi para o monastério e o irmão o acolheu lá e tentou, o irmão, sabendo das limitações dele, vamos começar aprendendo só uma estrofe. Vou falar uma estrofe dos ensinamentos, você vai decorar e depois você vai recitar ela para mim. E o Lanchun estava todo animado no monastério com o irmão e foi aprender aquela estrofe. Mas ele aprendia a primeira linha, quando ele chegava na última, ele esquecia. Daí ele voltava, mas ele se esforçou muito porque ele queria muito aprender. Fez de tudo. E dia e noite ele repetia, não conseguia decorar uma única estrofe dos ensinamentos. Até que alguém sugeriu, quem sabe se você recitar isso ao ar livre, vai lá andar nas montanhas, recitar isso. E o Lanchun, então, esperançoso, seguiu o conselho e saía todo dia e recitava, gritava os versos, mas não havia meios dele decorar.
Ele fez isso tantas vezes que até os pastores que pastavam as ovelhas lá no lugar sabiam de cor os versos. E ele nada. Até que o irmão, depois passado bastante tempo, o irmão desistiu e falou para o Lanchon, olha, você não tem jeito mesmo, eu não posso ficar com você aqui, eu sou obrigado a te mandar embora. E o Lanchon então arrumou a trouxa dele, foi saindo pela estrada do monastério, chorando, tão decepcionado com ele mesmo, com a sua incapacidade, foi chorando. E nesse momento, Buda, em pessoa que vivia naquela época, vinha chegando no monastério, viu o Lanchon, ele com a sua clarividência e sabia o que estava acontecendo, mesmo assim perguntou, o que te aconteceu, por que você está tão triste? E o Lanchon contou a história. O Buda falou, bom, vamos fazer uma outra tentativa. Venha comigo, eu vou te nomear o varredor do templo. É um lugar onde fica o altar, como se fosse a redonda, assim, varredor da redonda. O Lanchon se renovou de esperanças e foi lá. Daí Buda falou, olha, você vai recitar só essa frase aqui, e você vai varrer todos os dias, vai varrer. Enquanto houver poeira, você varre. E o Lanchon pegou a vassoura e foi, e ele varria de um lado. Quando chegava no final, ele olhava, a poeira tinha toda do outro lado. Ele começava de novo, varria, e de repente a poeira estava do outro lado. E assim ia, a poeira nunca desaparecia, era de um lado e de outro. E ele ia repetindo a frase, varrendo, sem parar. Até que um dia, ele estava naquele movimento, e de repente ele olhou a poeira e teve um insight repentino, assim. Ele entendeu que aquela poeira não existia por si só, que nenhum grão daquela poeira podia existir por si só. Então ele entendeu a dependência relacionada. E daí ele olhou ao redor e teve um insight tão profundo que ele passou mais de um dia completamente absorto num estado de meditação profundo. E a partir desse dia, a mente dele se desbloqueou completamente. E o Lanchon foi capaz, se ele quisesse, ele poderia falar um mês em seguida, dia e noite, sem parar, sobre aquela mesma estrofe que ele foi incapaz de um dia aprender de cor. Então, essa história, eu também demorei para... Eu sou um pouco obtusa com essas histórias, então, no primeiro momento, eu não entendi realmente o alcance dela. Mas é um alcance muito profundo, porque quando nós estamos estudando a vacuidade, e quem nos acompanhou aqui várias vezes, mesmo que não tenha sido toda, sabe disso, parece tão complicado, tão intelectual, que você pensa assim, mas como que este é um método para se atingir iluminação? Então só quem vai atingir iluminação é quem tem muita cabeça para entender todas essas palavras, todas essas complicações. Mas o método Lanchon mostra que não é preciso nada, tudo que vocês ouviram, nada disso é preciso para ter uma compreensão da vacuidade. Pode esquecer tudo. Começa a varrer o chão e imaginar que está varrendo a sua mente. Varre sua mente o dia inteiro. É assim que você vai ter um insight sobre a vacuidade. Portanto, a gente vê que não é um assunto intelectual, não é um assunto para intelectuais, é mais um assunto para quem está disposto a varrer a sua mente e clarear as coisas aqui dentro, porque aqui dentro, tá aqui, ó, no chakra do coração, onde está a mente raiz. Então, enquanto houver muita perturbação exterior, muita distração com
com tudo, até com o caminho espiritual, tudo isso pode significar distrações. Enquanto houverem distrações, difícil conseguir se concentrar o suficiente para ter um insight na vacuidade. Então é preciso eliminar essas distrações, é preciso varrer. E pode ter certeza que se você fizer isso, e ao mesmo tempo que você varre, você começa, e é meio automático, sabe? Você começa a ver as pessoas com o olhar do coração, não do julgamento. Então você começa a se relacionar mesmo com as situações daqui, não daqui, não do julgamento. Daí é incrível, você pode fazer isso em qualquer lugar, sabe? Daí você fica mais compassivo, mais amável, mais generoso. Essas mentes vão surgindo, mas elas são mentes bem diferentes do que você possa imaginar. Elas vêm do estado de criação, sabe? Elas vêm de um outro lugar, elas vêm de você ter conseguido baixar esse eu tão central. Baixo eu. E daí surge o outro, surgem coisas muito novas, assim. Então, acho que essas histórias complementam, e eu queria encerrar hoje com elas, porque eu acho que elas dão um caminho para a gente mesmo caminhar no estudo da vacuidade. Claro que um pouco de estudo é bom, porque nós somos assim. Nós não somos tibetanos medievais que ficam recitando Mani Padme Hum o dia inteiro. Nós temos uma vida com muitas atividades, nós precisamos do nosso intelecto, nós temos uma formação intelectual. Então, por que não usar? Vamos usar, sim. Então, esse método específico de entender a dependência relacionada, entender que isso é o oposto de inerentemente existente. Então, desafiar o que nós estamos vendo com os nossos sentidos. Meu corpo está aqui, agora vamos desafiar. Está aqui? Mas onde? Não basta dizer está aqui e ficou tudo bem. Não, eu quero saber agora onde. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Você não encontra o corpo em nenhum lugar. Isso quer dizer que ele não existe da maneira como ele aparece. Aparece de uma maneira falsa. Ele não existe quando você procura. Esse método de procurar o objeto que vai ser negado, qual é o objeto de negação da meditação na vacuidade? É a existência inerente. Por isso que se diz a vacuidade não é um nada qualquer, não é um vazio qualquer. Existem muitos vazios, mas a vacuidade é o vazio de existência inerente. Esse é o objeto que vai ser negado na vacuidade. Portanto, para negar alguma coisa, é preciso que você conheça essa coisa, senão como você vai negar? Você tem que procurar, Então você tem que primeiro procurar e encontrar, está aqui, meu corpo. Esse que é o objeto que eu vou negar, meu corpo. Daí eu vou negar de várias maneiras. Eu vou ver que ele depende de partes. Olha como vai chegar na dependência relacional. Ele depende de causas, né? Do encontro do esperma do nosso pai com a nossa mãe, mas também do que fez eles nascerem, cada um do seu lado, até sem fim. Quantas coisas dependem de causas, né? As causas também, além do esperma e do óvulo se encontrarem, também precisou de um útero ali para abrigá-los, depois tantas condições. E além disso, para que a gente continue existindo, mesmo depois de passar por todas as provações de um bebê, que em tempos não muito antigos era difícil passar dos 5 anos de idade. Hoje em dia não, mas era muito difícil passar. Mesmo depois de tudo isso,
dia a dia, momento a momento, seu corpo tem que ser cuidado. É frágil. Se você cair de mau jeito dentro da sua casa, não precisa ser um acidente de trânsito, bater a cabeça de mau jeito, você pode morrer. Não é? O seu corpo é frágil, você precisa cuidar, agasalhar. A gente passa a maior parte do nosso tempo cuidando do nosso corpo. Causas e condições se reunindo para mantê-lo, que dependem de outras coisas. Por exemplo, você abre a torneira, você acha que saiu água encanada. De onde veio essa água encanada? Quem encanou? Quem está trabalhando para manter? Aqui em São Paulo você tem a Sabesp inteira trabalhando. Quando você abre a torneira, olha a dependência relacionada, a água saindo da torneira. Todo mundo que está por trás disso. E fora os reservatórios, a chuva, o sol, o dia, a noite. Você vê que você vai chegando, causas e condições se reunindo o tempo todo. Então não é como aparece. Essa aparência de cada coisa existe por si só é falsa. Mas depende de partes também. Porque é preciso que tenha partes para existir. Tudo tem que ter partes. Até a vacuidade tem partes. Porque a vacuidade não existe separada da natureza convencional. Não fala a vacuidade em geral. Isso não existe. A vacuidade é a vacuidade da mesa, a vacuidade do livro, a vacuidade do meu corpo, a vacuidade do meu eu, a vacuidade. Isso, a vacuidade, então, ela também depende dessa base, que é a base da natureza convencional para existir. E também tem leste, oeste, norte, sul, tem outras coisas mais complicadas. Então, tudo depende de partes. Depende de imputação, depende de uma mente conceitual que imputa um nome. O nome não surge da mente direta visual, da consciência visual, nem auditiva, nem olfativa, nem nada disso. Surge da mente, a mente conceitual tem por função imputar nomes, dar nomes às coisas. E para você dizer livro, e isso ser um livro, é preciso que tenha nome livro, senão não é livro. Isso é mais sutil, mais difícil de entender, mas se não tiver nome, não existe, é preciso que tenha nome. O nome pode ser coisa, coisa, mas é nome. Sem nome não existe o fenômeno. Quem aprende línguas tem uma bela experiência disso. Porque daí você aprende um nome novo numa língua e você começa a ouvir ele o tempo todo e fala, não, mas antes eu não estava ouvindo. Você não estava ouvindo porque você não tinha realizado o nome. Agora que você sabe o nome, você ouve o tempo todo. Então, depende de nome, depende de uma base de imputação, que é isso que eu falei. Para imputar alguma coisa, tem que haver uma mente, a imputação tem que ser válida. Não adianta eu falar, isso é livro. Não é livro. Tem que haver uma imputação válida. Porque quando eu abrir aqui, eu não posso ler, não está cumprindo as funções de livro. Portanto, não adianta arbitrariamente eu dizer, não, mas para mim é, para você não é, mas para mim é. Não é isso. O livro cumpre as funções de livro, por isso que é livro. Uma mente válida diz livro, assim como, não se esqueça, uma mente válida diz meu corpo. É válido dizer meu corpo. Eu estou me referindo à natureza convencional do meu corpo. Meu corpo está aqui, é válido. A única coisa é que está misturado com uma mente de existência inerente, com o autoagarramento. E é isso que eu vou negar, essa existência inerente que eu vou negar na vacuidade. E daí um aspecto mais sutil ainda é que depende de uma imputação feita por uma mente conceitual. Então, dessa forma, entendendo os 5 tipos de dependência relacionada, a gente aprofunda o conhecimento na vacuidade. Porque se você entender só a vacuidade e não estudar a dependência relacionada, você sai da meditação da vacuidade e não entende como as coisas existem.
E quando você está fora da meditação da vacuidade, você não entende como é vazio. Porque não é vazio. É lógico que não é vazio espaço. É lógico que existe nariz, orelha, boca. Claro que existe. Você não entende o que não existe. Entendeu? Então, horas você tem que meditar na vacuidade, na primeira profundidade mesmo, onde está meu corpo, até chegar, não, sumiu, antes estava, agora sumiu, uma miragem, sumiu. Você tem que primeiro entender isso. A hora que você mergulhou nisso, daí você tem que sair e começar a meditar na dependência relacionada. Daí você vai alternando meditação na dependência relacionada e meditação na vacuidade. Até que chega um momento onde, quando você está fora da meditação, agindo normalmente, chama o meu nome, eu respondo, eu não falo, oh, não estou aqui, não sou eu. Nada disso, é tudo muito normal, mas quando você está fora da meditação da vacuidade, automaticamente você percebe que é tudo dependente relacionado. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa... Então, você está agindo normal, mas você sabe que aquilo não existe da maneira como está aparecendo. É tão leve, tão especial. Dessa forma, você une as duas meditações, a meditação na vacuidade e a meditação fora, no estado não meditativo. E o seu dia a dia passa a ser uma integração, porque você está abrindo a torneira, você sabe que tem milhares de coisas atrás daquilo. Não, a água, você bebe a água, você sabe que cada molécula d'água são milhares de coisas acontecendo. Você sabe até, olha, pasme, que existem milhares de seres em cada gota d'água que você está tomando. Você sabe que seu corpo não é composto só de partes, que existem milhares de seres vivos pululando dentro do seu corpo. Todas essas coisas vêm à tona. E você, então, isso faz pensar o quê? É dependente relacionado. Se é dependente relacionado, não é inerentemente existente. Portanto, a aparência é falsa. Você não está meditando na vacuidade, você está no dia a dia, mas a aparência você sabe que é falsa. Então, é isso. Querem falar alguma coisa? Eu acho que em 5 minutos eu posso ler o texto, o sutra. Mas querem antes falar alguma coisa? Cuca. Oi, Joana. No início do encontro, estavas a falar a forma é também um agregado. E é curioso porque eu nunca ouvi, ou seja, fui eu que não ouvi. Eu não escutei isso nunca, que a forma também era um agregado. E foi assim uma espécie de uma espécie de um abanão, porque eu nunca tinha ouvido isso. E então ao pensar que a forma, ao estar nesse lugar em que a forma também é um agregado, a vacuidade é a forma e a forma é a vacuidade, de repente fez aqui, dá para falar um bocadinho mais sobre o facto da forma ser também um agregado, Cuca, se faz favor. Os agregados são uma maneira de classificar tudo que existe, todos os fenômenos são compostos por agregados. Estou vendo aqui se eu encontro a definição precisa, mas os agregados são uma maneira, existem 5 agregados, e são uma maneira de dizer tudo que existe, tudo que é impermanente tem 5 agregados. Esses agregados, na verdade, são a forma, no caso nosso, é o corpo, e 4 partes da mente, que são a sensação, a discriminação, a consciência e
os fatores de composição, que são todos os outros constituintes da mente, porque a mente é composta por 51 fatores mentais. Então, eles são reunidos dessa maneira. Entendeu? É só para depois explicar e poder daí destrinchar dessa maneira. Então, vamos destrinchar o agregado da forma. Então, forma é tudo que tem matéria, né? Tudo que tem matéria, todos os fenômenos que têm matéria. O agregado, os outros agregados são partes da mente. Então, você poderia dizer corpo e mente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma definição mais de agregado. E é agregado porque é composto, agrega. Eu não achei aqui a definição. Tá? Sim. Alguma outra coisa? Honestamente, Cuca, Já já que é possível, você imaginou outra coisa. ainda só mais assim uma coisa. Quando há bocadinho, e isso é mais uma questão de curiosidade do fenómeno e do nome, não é? Na dependência relacionada relativamente a essa diferença subtil entre o que não é nomeado não é um fenómeno. Foi isso que eu ouvi. Era isso? O que não é nomeado não é um fenómeno? Eu acho que sim, porque se não tem nome, não existe. Tem um filme, que eu não me lembro o nome, mas é uma cena muito tocante, assim, são os índios, não sei se no Havaí ou numa dessas ilhas, olhando a linha do horizonte. Não aparece nada. E o pajé da tribo começa a perceber pequenas turbulências na água. E todo dia ele vai lá e percebe uma coisinha assim, mexendo na água. E um dia ele consegue ver, eram caravelas passando. E daí ele dá um nome. E daí todos enxergam. Isso é um filme científico sobre o funcionamento da mente. Então você vê que se não tem nome, você não enxerga o fenômeno. Aí qualquer coisa ainda como está aqui a... O nome é uma função da mente válida atribuir nomes às coisas. Pode dizer, pô, mas o nome, eu falo moon em inglês, eu falo lua em português. Não tem importância, mas é a mente que está atribuindo. Talvez ajude, Joana, se você pensar em alguma coisa, veja se você consegue pensar em algo que não tenha nome. Você consegue conceber algo que a sua mente consegue encontrar algo que não tenha nome. Não que você não saiba o nome, que não tenha nome. Talvez isso te ajude a ver que sem o nome a coisa não existe para sua mente. Tem uma coisa assim, por exemplo, mas daí já vai ficando muito complicado, sabe, gente? Que a pergunta assim, então como que os animais, como que funcionam nos animais? Por exemplo, eu sei que para mim, mesa é mesa, mas um cupim acha que é alimento. Mas cupim não dá nome.
Mas daí é outro funcionamento da mente. Nós estamos falando da nossa mente. O Pin não tem mente conceitual, os animais, pelo menos os insetos, acho que não chega a ser uma mente conceitual. Então, a própria visão deles, o olfato, cumpre outras funções, não é mesmo? Aqui nós estamos falando do funcionamento humano, senão vai ficando muito, muito complicado. Então, ok. Obrigada. Então, eu vou ler o Sutra e lembrem-se que os sutras são sempre... Sutra quer dizer a palavra direta de Buda. É claro que nada foi gravado, nada pode ser provado, também não interessa a mínima, não é uma questão de evidência histórica, é uma questão de experiência interior. E os ensinamentos foram passados assim numa linhagem de mestre, discípulos, desde tempos, desde a época de Buda. Quando você conhece alguém que realizou a vacuidade, você não precisa, não vem ao caso, sabe? Alguém diz, mas será que Buda existiu? Mesmo fazer uma pesquisa histórica, não interessa nenhum, porque você conheceu alguém que teve a mesma realização que ele. É engraçado, né? Você não precisa de mais nada, você precisa só conhecer alguém, não sou eu, viu, gente? Se eu conhecer alguém que teve mesmo uma realização igual. Daí todas as dúvidas sobre esses ensinamentos desaparecem. Bom, então, homenagem à perfeição de sabedoria, à Mãe abençoada. Vamos escutar aqui no meio do peito. Assim eu escutei. Certa época, o abençoado estava em Rajagriha, na montanha dos abutres, em companhia de um grande número de monges e bodhisattvas. Naquela ocasião, o abençoado estava absorto na concentração dos inúmeros aspectos dos fenômenos, denominada profunda iluminação. Nessa mesma ocasião, também o superior Avalokitesvara, o Bodhisattva, o grande ser, observava perfeitamente a prática da profunda perfeição de sabedoria, que observa perfeitamente a vacuidade de existência inerente, também dos 5 agregados. Então, pelo poder de Buda, o venerável Shariputra disse ao superior Avalokitesvara, o Bodhisattva, o grande ser: como deve treinar um filho da linhagem que queira se engajar na prática da profunda perfeição de sabedoria? Assim ele falou, e o superior Avalokitesvara, o Bodhisattva, o grande ser, respondeu ao venerável Shariputra como segue: Shariputra, qualquer filho ou filha da linhagem que queira se engajar na prática da profunda perfeição de sabedoria, deve observar perfeitamente desse modo. Observar subsequentemente, de maneira perfeita e correta, a vacuidade de existência inerente, também dos 5 agregados. Forma é vazia, vacuidade é forma. A vacuidade não é outra senão a forma. A forma também não é outra senão a vacuidade. Da mesma maneira, sensação, discriminação, fatores de composição e consciência são vazios. Shariputra, assim sendo, todos os fenômenos são meramente vazios, não têm características, não são produzidos e não cessam, não têm mácula, nem estão separados de mácula, não têm diminuição nem aumento. Portanto, Shariputra, na vacuidade não há forma, nem sensação, nem discriminação, nem fatores de composição, nem consciência.
Não há olho, nem orelha, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mentalidade. Não há forma, nem som, nem cheiro, nem sabor, nem objeto tátil, nem fenômenos. Não existe o elemento olho e assim por diante. Até não existe o elemento mentalidade e tampouco o elemento consciência mental. Não há ignorância, nem extinção de ignorância e assim por diante. Até não há envelhecimento e morte, nem a extinção de envelhecimento e morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, nem origem, nem cessação, nem caminho, nem excelsa percepção, nem aquisição, tampouco não aquisição. Portanto, Shariputra, porque não há aquisição, os bodhisattvas confiam e permanecem na perfeição de sabedoria. Suas mentes não têm obstruções nem medo. Por passarem totalmente além da maldade, atingem o nirvana final. Do mesmo modo, todos os Budas, que vivem perfeitamente nos 3 tempos, por terem confiado na perfeição de sabedoria, tornaram-se Budas manifestos e plenos, no estado da insuperável, perfeita e completa iluminação. Portanto, o mantra da perfeição de sabedoria, o mantra do grande conhecimento, o mantra insuperável, o mantra igual ao inigualável, o mantra que apazigua por completo todo o sofrimento, visto que não é falso, deve ser conhecido como a verdade. O mantra da perfeição da sabedoria é proclamado. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Shariputra, um bodhisattva, um grande ser, deve treinar a profunda perfeição de sabedoria desse modo. Então, o abençoado saiu daquela concentração e disse ao superior Avalokitesvara, o bodhisattva, o grande ser, que ele havia falado bem. Bom, muito bom, ó filho da linhagem, isso é assim. Visto que é assim, exatamente como acabas de revelar, dessa maneira, profunda perfeição de sabedoria deve ser praticada, e os Tathagatas também irão se regozijar. Quando o abençoado assim falou, o venerável Sariputra, o superior Avalokitesvara, o Bodhisattva, o grande ser, e todo o círculo de discípulos, juntamente com os seres mundanos, deuses humanos, semideuses e espíritos, deleitaram-se e louvaram imensamente o que fora proferido pelo abençoado. Linda maneira de nós nos despedirmos, né? E encerrarmos essa fase. Daí vamos ver o que surge depois do nosso encontro internacional. Faltando a Joana, né? Cuca, posso só dizer uma coisa? Hum. Tenho quase vontade que isto seja tipo um concerto de música em que eu digo bis, mais uma vez, mais qualquer coisa. Não quero nada que... Pronto, eu quero muito agradecer. De verdade, mesmo. E tinha muita vontade de continuar a ouvir e a saber mais. É isso. Obrigada. Sim, tem sido uma caminhada realmente surpreendente essa, e que bom que está gravado para a gente ouvir várias vezes, e certamente a gente vai encontrar uma maneira atualizada, e principalmente essa preparação que a gente quer fazer num retiro, e proporcionar esse retiro para quem não puder vir aqui também, para poder ter esse caminho junto mesmo na distância. Então a gente vai seguir, mas estamos caminhando de uma maneira surpreendente, né?
Obrigada, Cuca, por essa confiança nesse grupo de poder abrir ensinamentos tão preciosos e ao mesmo tempo tão restritos, né? Para que ele seja respeitado, né? E você nos deu essa possibilidade incrível, então muito bom mesmo, assim. Só agradecimento. Na verdade, quem nos deu foi você, porque durante os 3 anos de jornada, sem saber, nós caminhamos juntas para isso, não é mesmo? Sim. Porque foram preparações incríveis. E a gente você foi unindo a técnica Alexander com isso, com aquilo, com essa ideia de que tudo é para ser superado, tudo é para passar, não é para ficar estacionado em nenhum, que são ensinamentos interpretativos, não são definitivos, então são para serem usados, né? Como histórias que a gente conta para continuar andando. Você que trouxe isso, foi tão bonito. Então, quem criou as condições, você, claro, junto com todos nós que participamos das jornadas, mas foi por isso que eu me senti segura de dar esses ensinamentos, porque de fato não são ensinamentos dados dessa maneira. Geralmente eles são dados numa ordem. Aqui nós começamos de trás para diante. Que eu acho que é a maneira moderna de se falar da vacuidade, eu acho que tem que ser. Você tem que começar estudando a vacuidade para depois entender os outros ensinamentos interpretativos e não levar eles tão a sério. Eles existem para nos levar a um estado emocional, mental X. E depois, eles na verdade, eles não são definitivos. São como historinhas para nos ajudar a desenvolver boas mentes. Então, é bom ir de trás para frente. Assim. Maravilhoso. Então, amanhã a gente tem nosso encontro às 9 e aí depois a gente volta com as novidades e sexta já encontro alguns de vocês aqui no nosso voluntariado, depois na quinta da semana que vem, só alegria, só festa. Então, muito boa noite a todo mundo. Muito obrigada. Tchau.